Olá amigo, mais um vídeo aqui com o amplificador Nashville Power 250. Eu estou fazendo uma série de vídeos com esse aparelho para levantar os dados dele, já que tem pouca informação sobre ele na internet. Então os vídeos estão ficando na playlist com o nome Nashville Power 250. Então o vídeo de hoje vai ser conferindo a resposta de frequência, que o fabricante aqui estipula que é de 5 Hz a 210 kHz, menos 3 dB. Então eu vou fazer esse teste para a gente ver se isso aqui confere com a realidade. Então, para a gente descobrir os cortes de frequência, a gente tem que, por exemplo, estipular. Eu vou estipular 10 volts. Então, quando, no caso, os aparelhos têm uma resposta de frequência com mais ou menos esse formato aqui, né? Então, em um determinado ponto, o aparelho está com 3 decibéis a menos na saída. Então, vejam que todos os aparelhos têm um limite de frequência. Por exemplo, alguns não têm o limite inferior aqui, que é o exemplo do Model A1, que é um amplificador DC. Mas em amplificadores AC, que nem esses aqui, que tem capacitores de acoplamento, eles têm um limite inferior também. Tá? Então, por exemplo, a parte útil da resposta de frequência é essa aqui, onde o amplificador coloca 10 volts na saída para qualquer frequência que tem aqui embaixo. Tá? Então, para qualquer frequência aqui, o ganho dele vai ser o mesmo. Porém, chega um ponto que a frequência está tão alta que o ganho do amplificador baixa. Então, ele, por exemplo, aqui vai ser o corte superior. Tá? Então, nesse ponto aqui, vai ter o corte superior. E nesse ponto aqui, vai ter o corte inferior. Então, a gente entende como resposta de frequência de um aparelho os dois pontos de menos 3 dB. Então, esses dois pontos aqui. Então, como eu estou estipulando que meu teste vai ser com 10 volts, eu vou colocar 10 volts na saída do aparelho, fazer ele apresentar 10 volts de saída. Então, eu vou dosar aqui para ele ter os 10 volts. Então, a gente vai ver qual é o valor de tensão que equivale a menos 3 dB. Então, eu já sei de cor, tá? Eu só vou mostrar aqui na calculadora. 20 log na base 10, e então a gente tem a tensão de referência, que é 10 volts. Aqui é a incógnita, né? Mas eu já sei que é 7 volts. Então, 7 volts equivale a 3 decibel de diferença. Tá? Na verdade é 7.1, tá? 7.01, 0.5, vamos ver. Tá? Então é por aí. Então 7 volts, tá? Equivale a menos 3 dB. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1000 Hz e vou estabelecer as frequências, no caso vou estabelecer a referência. Então a referência é em 1000 Hz. A gente sabe que os amplificadores não tem problema para reproduzir as frequências médias. Tá? Então aqui, ó, 10 volts na saída. Tá? E aí eu vou subir a frequência até que a saída, que é o sinal azul, caia para 7 volts. Então eu vou ficar olhando aqui, quando chegar em 7 volts aqui, e eu sei que eu cheguei no meu ponto de menos 3 dB. O sinal amarelo é a entrada, é o sinal do gerador. E também depois eu vou diminuir a frequência até que a tensão fique 7 volts, aí eu vou ter o meu corte inferior e o corte superior de frequência. Aqui no site da Audiorama está escrito 5 a 210. Vamos conferir isso aí. Então, vamos subir frequência. Tá? Eu vou ajustando aqui o osciloscópio. Aqui a gente está com 10 kHz. Note que a tensão mudou um pouquinho. Agora eu vou para 20. Tá? Então 21 kHz.
Outra coisa que eu quero anotar aqui é o defasamento entre entrada e saída nos cortes de áudio, tá? Nos cortes da banda de áudio. Então eu vou colocar aqui no 20 kHz e vou anotar aqui o defasamento. 10 graus mais ou menos. Então, nesse ponto aqui a gente tem 10 graus de defasamento. A onda de saída se afastou da onda de entrada em 10 graus. Tá? É um dado interessante sobre amplificadores. A partir de agora esse defasamento vai aumentar cada vez mais. Então agora a gente vai ver, vai subir a frequência até que chegue em 7 volts aqui. Estou subindo a frequência. Tá? A frequência dá para ver aqui em cima, nesse ponto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar tudo. Tá, acho que aqui dá. Vou ajustar o osciloscópio de novo. Tá. Notem que o defasamento já está bem grande, 40 graus. A gente está em 8 volts. 7 volts, está baixando. 6 passamos. Então, aqui 7 volts. Vamos pegar pelo azul. O verde está um pouquinho abaixo, mas a gente pega pelo azul. Então nesse ponto aqui a gente está no nosso menos 3 dB da parte de cima, 195 kHz. Aqui esse 10 graus equivale ao 20 kHz. 10 graus de defasamento. Agora esse ponto aqui que a gente encontrou, ele é o 195 kHz. Tá? 195 kHz é o nosso corte superior. Ficou bem próximo do 210. Tá tranquilo. O knob aqui está no máximo. Se eu colocar isso aqui na metade, eu mudo a resposta de frequência do aparelho. Ele vai cair antes, porque isso aqui ele forma um filtro com o capacitor da entrada da placa. Tá? Então a gente já conhece aqui nosso corte superior, onde o aparelho está entregando 3 dB a menos do que a referência, que foi o 10 que eu usei, poderia ser outro valor. Agora a gente vai descobrir que frequência tem esse ponto aqui, de 3 dB, menos 3 dB, na região do lado dos graves. Aqui a gente fez do lado dos agudos, e aqui agora a gente vai fazer do lado dos graves. Então vamos baixar a frequência valendo. Tá, baixamos aqui para 19. Vamos chegar no 20 aqui, para a gente verificar o defasamento. Tá? Defasamento de 12 graus. Tá bom? Então aqui em 20 Hz, a gente tem o defasamento de 12 graus. É o quanto a onda de saída se afasta da onda de entrada. A onda de entrada, o tempo correto é a amarela. Tá? Então agora a gente vai baixar mais a frequência para chegar nesse ponto aqui, onde a tensão de saída vai virar 7 volts. Notem que a tensão de entrada continua sempre a mesma. A onda amarela continua sempre igual. Acabei já caindo aqui no 9 Hz. Então agora eu vou mexer aqui no knob da frequência e não da amplitude. Tá, vou baixando aqui. Já chegou na casa dos 7 volts. Vou reajustar o osciloscópio. Creio que aqui a gente está bem próximo, fica variando um pouquinho, mas essa frequência aí é 3.7 Hz mais ou menos. Então temos o nosso ponto aqui, 3,7 Hz. Então a gente pode dizer que ele foi em vez de 5 a 210, ele foi de 3,7 a 195 kHz. Perdeu um pouquinho de um lado,
mas ganhou um pouquinho do outro. Então está aqui a nossa medição da resposta em frequência desse Power Amplificador. 3.7 Hz a 195 kHz. Tá bem próximo do que está ali. Então, uma boa marca para esse aparelho. Tá? Então, creio que é isso aí sobre a medição da resposta de frequência aqui do Power 250. Um abraço.